Olá, boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui para ver com vocês hoje sobre como lidar com a depressão. Então vamos pensando no que a Márcia acabou de falar dos sintomas, para que a gente possa explorar esse tema que é bem atual e bem abrangente, para a gente poder estar vendo todos os tópicos. E eu queria convidar você também para ser mais um no nosso divã. Participe através do telefone 3247-1010. Envie sua pergunta e sua dúvida, que no final do programa nós estaremos sorteando uma sessão de frequências de brilho. Você não sabe o que é frequência de brilho? Aguarde, nossa convidada vai esclarecer para você. E no final do mês de abril, você vai concorrer a uma coleção de livros do Augusto Cury. Então, todos os que ligarem durante o final do mês de março e o mês de abril, no final do mês, vão participar de uma coleção, o sorteio de uma coleção do Augusto Cury. Tá? E vamos lembrar que o nosso programa tem patrocinadores. A Mercato Decorações, no box 116, no Mercadão do Campolim. O telefone lá é 3234-9916. Corpo Supremo, Clínica de Estética e Terapêutica, na Rua João Crespo Lopes, 487, no Jardim América. O telefone de lá é 3326-3600. Cricê Boutique, que me veste, na Rua Euclides da Cunha, 104, no Mangal. O telefone é 9786-9876. A Word Cópia, cópias e copiadoras, na Coronel Nogueira Padilha, 354. O telefone da Word Cópia é 3211-4797. E da Associação Nacional de Estudos Psicanalíticos, a ANEP, que é na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2900, na Sala 6. O telefone da ANEP é 2104-5701. Você se sente depressivo? Você tem se sentido triste ultimamente? Você tem se sentido angustiado? Sem vontade de viver? O que será que está acontecendo com você? Será que você está num processo depressivo? Ricardo, vamos começar esclarecendo os nossos telespectadores. O que pode causar a depressão, Ricardo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma separação de tristeza, né, e depressão. Então, a depressão seria uma tristeza profunda. Então, se nós classificarmos, né, as tristezas que nós temos no dia a dia, né, não pode ser caracterizado como uma depressão, senão tudo é depressão, todas as pessoas estão em depressão, que acaba até sendo um modismo, né, para a pessoa, às vezes, se classificar com algum sintoma. Mas essa tristeza é um fato que ocorre no nosso dia a dia. Já a depressão é uma tristeza muito profunda, hein, que começa a causar muitos sintomas e impedir a vida normal da pessoa, né, o relacionamento. E existem causas, né, que startam a depressão em si. Então, por exemplo, a perda de emprego, né, é uma causa. A perda de um relacionamento, né, você tem um choque emocional. Então, são várias, né, sequências em que a pessoa não está preparada para aquela situação, que são desencadeadores, né, da depressão, mas não que ela em si seja o motivador principal, né? Vamos lá, Márcia, faz uma colocação aí para... Antes de fazer a colocação, eu queria convidar você para ser mais um no nosso divã. Então, ligue, participe, mande a sua dúvida pelo 3247-1010. Tá? Você vai estar concorrendo a brindes. Ou, se você quiser mandar uma pergunta por e-mail, durante a semana, eu e o Ricardo estaremos respondendo esses e-mails. Tá? A gente responde durante a semana para você. Mas participe pelo telefone, mande a sua ideia, mande a sua sugestão, mande a sua dúvida, que nós estamos esperando você no nosso divã. Tá? Uma coisa também que a gente percebe que é muito comum nos dias de hoje é a competitividade entre as pessoas, né? Elas participam da sociedade, mas não participam como um ser só. Elas participam competitivamente. E quando essa pessoa não consegue atingir os objetivos, ela acaba se frustrando. E, por não saber lidar com as frustrações, acaba se entristecendo, acaba gerando uma agressividade contra si mesmo e entrando numa angústia, numa melancolia, que pode realmente desencadear um processo depressivo, né? Outra coisa que a gente vê também que pode desencadear um processo depressivo é o uso abusivo dos álcools, das drogas, uma dependência
que se estabelece, né, com essas substâncias químicas, também pode desencadear um processo depressivo, né? E quando a gente acha, assim, a gente vê que algumas pessoas perdem posição social ou perdem o status, têm o seu poder aquisitivo rebaixado, o que pode acontecer com elas, Ricardo? Então, é direto na depressão, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Qual que é a grande, né, que nós falamos em sala de aula, né? O grande mal, né, da sociedade, a pior droga que existe na sociedade. Nós pensamos que às vezes é o álcool, é a cocaína, é o crack, mas o maior vício, né, na humanidade hoje é a segurança e o reconhecimento. Quer dizer, a humanidade está precisando dessa segurança e reconhecimento sempre. E é um vício muito grande e acaba fazendo com que ela coloque fora de si essa segurança, esse reconhecimento. Por exemplo, um trabalho, quando a pessoa perde um cargo, né, um trabalho, não é uma coisa para ficar feliz, para ficar alegre, né, para ficar contente em si, mas como ela colocou todo o reconhecimento da sua estrutura de autoestima, né, da sua vida em cima desse trabalho, quando ela perde aquele cargo, ela entra direto em depressão, quer dizer, ela não consegue elaborar, ela não consegue retomar a vida dela, ela entra em depressão mesmo, ou quando aposenta, ou quando perde um relacionamento, né, desfaz um relacionamento. Então, toda a segurança e a proteção dela estava baseado nisso, e então ela não tem, né, como lidar com essa frustração e acaba entrando nesse processo. O que a gente percebe também, né, Ricardo, é que a pessoa ela acaba absorvendo papéis para a sua própria vida. A pessoa assume o papel de mãe, assume o papel de um funcionário, assume o papel de esposa. E quando esse papel não pode mais ser desenvolvido, por exemplo, uma pessoa que assume o papel de mãe, e os filhos se casam ou vão fazer uma faculdade fora da cidade, uma pessoa que assume o papel de esposa, só de esposa, e acaba se separando ou acaba perdendo o marido no falecimento, né? Essa pessoa fica sem identidade própria. Ela não se reconhece mais e acaba desenvolvendo uma depressão, porque ela entra no processo: quem sou eu? O que eu faço nesse mundo? Eu era mãe, agora eu não sou mais. Meus filhos casaram, foram embora, ou foram fazer uma faculdade fora, então eu não tenho mais para quem cuidar. Eu era esposa, meu marido se separou de mim, ou meu marido faleceu, e agora eu não tenho mais, não sei mais o que fazer, eu estou perdida. E acaba entrando num processo depressivo, né, Ricardo? Perfeito. A identidade pessoal, quer dizer, a pessoa não deve perder a sua identidade, né? Individualismo é uma coisa, a individualidade é outra. Então, a individualidade ela deve permanecer sempre no relacionamento de trabalho, relacionamento, né, em casa, né, afetivo. Quer dizer, você tem que ter os seus objetivos, os seus sonhos, né? Ser mãe, trabalhar fora, ter sua profissão, né, você ser pai, mas você não deixar de ter a sua identidade, quer dizer, não viver em função de algo ou de alguém, ou em função de alguma coisa. E aí você deixa de buscar os seus sonhos, de buscar os seus objetivos e deixa de viver a sua vida. Quer dizer, em alguns momentos nós temos que abrir mão de algumas coisas, dos nossos desejos, da nossa vida em si, mas não que isso deva ser constante ou para sempre, né? Então, são adequações que temos que fazer na vida para que possamos conviver em família, conviver em sociedade, mas jamais deixar de permanecer na busca desses ideais que nós temos que desenvolver, né, e buscar na nossa vida. Seja mais um no nosso divã. Participe, mande a sua dúvida, mande a sua sugestão através do telefone 3247-1010 ou através do e-mail nodivan@tvvotorantim.com.br. Vamos lembrar que, por e-mail, eu e o Ricardo estaremos respondendo você durante a semana. Se você quiser uma resposta agora no programa, ligue e também aproveite porque você vai estar concorrendo a prêmios. Você vai estar concorrendo a uma sessão de frequências de brilho. O que é frequência de brilho? Hoje a nossa convidada vai esclarecer. Tá? E no final do mês de abril, você vai concorrer a uma coleção completa com 5 livros do Augusto Cury. Todos os que ligarem durante o mês de março e o mês de abril, no final do mês, vão concorrer a este livro. Tá? Um outro fator preponderante que a gente observa dentro de consultório e no dia a dia das nossas vivências como psicanalistas são
é aquilo que a gente chama de neurose da solidão. É uma doença contemporânea, a neurose da solidão. Tá? A pessoa não consegue ficar sozinha, em silêncio, pensando nos próprios conflitos. Tá? Essa pessoa ela tem uma necessidade extrema de estar no meio do barulho. Então, é aquela pessoa que chega em casa, se não tiver ninguém para conversar, se não tiver um barulhinho, ela já liga o rádio, ela liga a televisão, mesmo que ela não esteja assistindo a televisão. Se, de repente, ela está num ônibus e não tem ninguém com quem conversar, ela está lá com seu fone de ouvido, com seu MP3, com a música no celular. E hoje é muito comum. E a gente percebe essa neurose da solidão entre os jovens. Se vocês observarem bem, nós vemos os jovens andando na rua, a maioria deles com fone de ouvido, ouvindo músicas, ouvindo gravações. Por quê? Porque eles não conseguem ficar sozinhos com ele mesmo. E num momento desses, quando a pessoa se vê obrigada a ficar sozinho e a enfrentar os seus próprios conflitos, pode desencadear um processo depressivo. O que você acha disso? Então, Márcia, o silêncio ele é muito barulhento, né? Quer dizer, se ficarmos em silêncio, talvez nos incomode muito. Ou às vezes precisamos, né, fazer quer dizer, que sempre criamos mecanismos, né, de proteção para que a gente possa fugir de uma realidade, de uma situação em que não está nos agradando ou que nós não sabemos como enfrentar ou como lidar. E o ser humano acaba criando inúmeros mecanismos. Então, é permanecer, às vezes, fechado, sozinho, ou permanecer sempre com pessoas, ou sempre com ruído, né, ou sempre em movimento. Ele não se permite, né, ficar só, ouvir esse sentimento, porque começa a incomodar e ele não sabe como lidar. Então, como no dia a dia dele ele já procura fugir dessa situação, a mente vai desenvolvendo esses mecanismos, às vezes de esquecimento, às vezes de não, né, fixação de alguma informação. Para quê? Para que ele possa, né, a mente começa a fugir. Eu preciso fugir, eu preciso não ouvir, eu preciso não ver. E vai desencadeando diversos, né, até doenças psicossomáticas em relação a esse mesmo processo. Seja mais um no nosso divã. Ligue 3247-1010. Mande a sua pergunta, que no último bloco a gente vai estar respondendo e tirando as suas dúvidas. Ou, se você quiser uma resposta mais completa, envie no e-mail nodivan@tvvotorantim.com.br. Durante o programa, você vai estar concorrendo ao sorteio de uma sessão de frequências de brilho. E no final do mês de abril, você vai estar concorrendo a uma coleção do Augusto Cury. São 5 livros interessantíssimos do Augusto Cury que vão te engrandecer muito. Então, participe, ligue, mande sua sugestão, suas dúvidas. Tá? Outra coisa que pode desencadear a depressão é o que a gente chama, tecnicamente, de estresse pós-traumático. O que seria o estresse pós-traumático, Ricardo? É o grande choque mesmo que a pessoa acaba tendo, né, num comportamento. Quer dizer, ela tem uma posição em que ela acaba tendo, né, não sabendo lidar com aquela frustração em si ou com a mudança de percepção que ela teve naquele momento. Então, ela, por exemplo, teve um acidente e, de repente, os familiares morreram. Então, é um choque, né? Acaba causando trauma porque muda totalmente a vida dessa pessoa e ela tem, obviamente, tem aliado ali a segurança, o seu reconhecimento, né, a sua conduta de família e fica muito trabalhoso, né, para a pessoa lidar com uma situação dessa. Então, ela precisa realmente de uma terapia, de um acompanhamento para que ela possa reestruturar novamente seus valores, sua forma de viver, a sua conduta e achar novamente, né, novos sentidos para a vida, novas percepções para que possa reequilibrar, né, a sua psique, a sua conduta de vida mesmo. Tá. O que tem também quando a pessoa sofre, né, a neurose pós-traumática que a gente observa, ela passa por fases. Tá? E as fases são as seguintes. A primeira é quando a pessoa recebe a notícia. Né? Olha, aconteceu uma catástrofe, aconteceu uma coisa muito ruim. Então, é o choque, a primeira reação da pessoa. Né? Num segundo momento, o primeiro contato com a realidade. Né? Se for um caso de uma morte, a pessoa chegar ao velório. Se for o caso de um acidente grande,